Meus caros, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Porque eu não mentiria para vocês. Eu fiz 2 vídeos analisando aquela matéria que o seu Peter Ancapso comentou sobre a feminização da sociedade. Uma análise que ele fez completamente ridícula de um cara ginocêntrico e utópico. Ele acredita ainda que as coisas vão entrar no meio termo. As coisas vão se equalizar. Então vocês vejam, ele não percebe ou não quer falar dos perigos do feminismo e da feminização da sociedade. Ele tenta amenizar. Só que aqui vocês sabem que eu não amenizo. Eu fiz 2 vídeos, só que simplesmente um cruzou de 1 hora e o outro deu 56 minutos. Aí eu pensei, não, eu vou falar algo por cima que para não ficar tão entediante. Porque o pessoal tá com o cérebro acelerado, né? De tanta bobagem assistindo no TikTok e no Instagram. Não é mesmo? Vocês não ficam vendo aqueles videozinhos de casais simulando briguinhas? Eu sei. O pessoal passa só assistindo aquilo. Aí depois dizem que os vídeos são lentos, não sei o quê. Claro, pois o cérebro tá corroído, com vídeos curtos e profundidade de um pires. Então, assim, sobre a feminização, o artigo é excelente. Eu vou deixar o artigo aqui, excelente. Mas, por exemplo, a autora, ela teme uma feminização total da sociedade. Primeira objeção. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós, homens, uma parte dos homens, não vamos permitir. E segundo, tecnicamente é impossível. Porque há setores da sociedade que só homens conseguem manter. E são muitos e essenciais. Agricultura. Vocês veem mulheres lá no fundão das lavouras em máquinas agrícolas, despejando sementes nas plantadeiras? Não, vocês não veem. São homens que fazem esse trabalho. Então, alimentação são os homens responsáveis. Aí vem parte de eletricidade, hidrelétrica, em países que têm usina nuclear, manutenção da usina nuclear, manutenção de redes ferroviárias, cais para navios. Quer dizer, pensem, um monte de coisas importantíssimas que nós não sobreviveríamos com essa facilidade se não fossem essas áreas em que os homens são majoritários. Então, eu não acredito numa feminização total da sociedade. Porque uma coisa é o The New York Times
ter mais jornalistas do que mulheres, do que homens. Qual que é a influência se ninguém mais presta atenção em jornais da grande mídia? Se fosse há 25 anos atrás, eu até acredito que seria ruim, porque a gente tinha que comprar o jornal para ler. E aí você lia o que os editores e os jornalistas queriam. Você não tinha como contestar. Então a gente parava ali naquele jornal de papel. Agora, as empresas grandes, elas têm os seus sites de notícias. Mas se você duvidar de uma notícia, você pode comparar com outro site. Então nós temos essa facilidade. Então eu não vejo como o domínio de mulheres na parte jornalística vai mudar alguma coisa. Aí, no artigo, ela cita que as mulheres já são maioria na parte de advocacia, psicologia, os reitores das universidades têm que seguir a pauta feminista, senão eles dançam. Isso tudo, meus caros, não vai levar a uma feminização total da sociedade. O que vai levar vai ser um colapso da sociedade. Entenderam? Antes de se tornar uma feminização total, acontece o colapso. Por exemplo, o Japão. Ele não é totalmente feminizado, mas ele já está entrando em colapso. A Coreia do Sul, a mesma coisa. Por quê? Porque os homens, eles, as gerações mais novas de homens não estão querendo comprar essa nova onda aí, então estão saindo. Os homens ainda mantêm o país rodando, então não há uma feminização total, mas o país está entrando em colapso porque as mulheres estão corroendo os lugares em que elas entram. Mas elas não entram, logicamente, como eu disse aqui, em todos os lugares. Há lugares que elas não entram. Pode botar cota, pode o governo obrigar, não adianta. Essas manutenções pesadas, informática, tecnologia, isso aí não adianta. Isso aí é de domínio dos homens. Então, não há o risco de uma feminização total. Agora, há áreas em que as mulheres estão tendo pleno domínio. Por exemplo, em uma área que no artigo a mulher cita, uma área perigosíssima, que é a área do direito. Isso é muito perigoso. Nós já estamos vendo aqui no Brasil. Homens na justiça com pendengas contra uma mulher nunca conseguem nada. Não saem nem no 0-0. Saem sempre perdendo. Por mais que ainda os homens sejam a maioria. Mas eles pendem para o lado das mulheres.
Porque, lembrando um fator, meus caros, as mulheres, elas agem nos bastidores. No artigo, inclusive, a autora cita isso. Então, não adianta o homem estar lá sentado na cadeira de gerente se ele não pode tomar decisões por conta própria. Ele precisa seguir uma cartilha feminina. Estão entendendo? Ele tem o cargo, mas ele não pode tomar uma decisão por conta própria, porque senão ele vai ser cancelado. Ele perde a sua ocupação. É lógico que as mulheres querem aquele cargo, mas enquanto elas não tiverem aquele cargo, elas mantêm o chefe no cabresto. Se você pisar fora da linha, nós te derrubamos. Quantos jornalistas, atores, as mulheres já não derrubaram? Por isso que os homens estão usando fraldas. Grandes empresas estão recebendo processos milionários de mulheres. Inclusive, as grandes empresas do Vale do Silício, inclusive esta aqui. E que é bom que ela abra o olho, porque se ela continuar perseguindo os homens que estão dizendo as verdades, travando o canal, derrubando o canal, diminuindo inscritos, diminuindo visualizações e apoiando as pautas feministas, elas vão acabar perdendo clientela e vão começar a receber enxurradas de processos. E vão gastar milhões. E isso é bom que aconteça para aprenderem. Agora, para completar o meu raciocínio, existe uma questão que nem o seu Ancapso levantou e nem a autora do artigo levantou. Porque ambos acreditam que haverá uma equalização. Isso aí é óbvio que não. Eles esqueceram de algo simplesmente básico. Fora o nosso trabalho de despertamento, fora a hipergamia das mulheres, né, que elas estão rejeitando os homens, fora o sistema completamente enlouquecido, existe um fator crucial, que é a taxa de fertilidade. Se não nascer crianças, o que adianta doutrinação nas universidades e nas escolas? Eles vão doutrinar quem? Há 30 anos atrás, tinha gente para baralho. Salas de aula com 50 alunos. Agora os colégios estão fechando. Então eles vão doutrinar quem? O judiciário, por exemplo, seguindo as minhas premissas, sem casamento, sem filhos, sem relacionamentos sérios, né? Da união estável. Não haverá divórcio, não haverá pensão alimentícia, não haverá Lei Maria da Penha. A coisa cai no vácuo. A coisa ostraciza. Aí você não precisa
inflar o judiciário com contratações de mulheres. Porque os casos diminuem. Lógico que haverá outras áreas do judiciário, né? Área criminal, área civil, de conflitos, de esse tipo de coisa. Mas também isso tende a diminuir. Por quê? Porque se tem menos população, esses casos tendem a diminuir. Se há menos jovens, há menos conflitos, há menos brigas. A parte criminal cai. Se há menos discussões entre vizinhos, de brigas por divisa de terreno, divisa de terra, o trabalho no fórum cai também. Então, nós temos meios de deixar essas instituições meio que ali no vácuo. Consequentemente, menos mulheres serão contratadas. Então, a parte demográfica é essencial. Eu não sei como é que os caras não citam isso. Realmente, eu não consigo compreender. Há alguns economistas que já estão se ligando nisso. Então, assim, países que queriam se tornar superpotências não vão se tornar porque a população vai despencar. E outra coisa, imigração, como eu já fiz um vídeo aqui recentemente, não resolve. Não resolve porque os imigrantes não querem ir para qualquer país. E caso esses países resolvam dificultar um pouco a entrada de imigrantes, a coisa daí já desanda. Temos a questão também de que os imigrantes, eles acabam absorvendo um pouco da cultura ocidental. Então, significa que suas mulheres não terão uma penca de filhos. Isto é uma bobagem que é espalhada, mas não é verdade isso. É mais alta a taxa de fertilidade que as mulheres nativas, mas não é algo assim assombroso. E outro detalhe, esses países estão em crise econômica e suas indústrias, elas são altamente tecnológicas. Então, elas precisam de cada vez menos pessoas. Aí vocês pensam, esses imigrantes vão fazer o quê nesses países? Eles vão trabalhar aonde? O que vai acontecer é que nem acontece na França, se juntando em prédios que formam guetos, e ali a polícia não entra, e fica aquela história toda, aquela briga. Os imigrantes usam roupas de basquete, tocam rap, quer dizer, bota imigrante nisso, islâmico, totalmente contaminado. Então, a imigração não vai resolver. Por exemplo, aqui no Brasil, quem vem é porque realmente está no fundo do poço.
Porque escolher o Brasil para imigrar, o cara tem que estar muito mal. Ah, e uma dica de filme. Vocês querem ver como é que funciona a imigração em países como a França? Eu já dei essa dica desse filme. Um filme realista. Os franceses, quando querem fazer filmes realistas, eles são bons. Esse filme, ele é rodado na cidade de Marsella. Eu não vou dar aqui detalhes. É Bac Nord. Bacnord. Sob pressão. Esse é o nome do filme. Assistam esse filme e vejam como é a vida dos imigrantes na Europa. E aí vocês me digam se eles têm alguma chance de prosperidade ou não. Então está aqui a minha análise sobre esse artigo. E o seu Peter Ancapso, ele deveria se ater às suas notícias, lá, porque eu acho que ele está fazendo tanto vídeo que o cérebro dele está torrando. E ele já não raciocina direito. Ginocêntrico. Ginocêntrico que dá para notar de longe. Era isso aí, meus caros.